Olá, sejam bem-vindos a mais um TV Impacta. Hoje iremos conversar sobre a área de pós-graduação dos MBAs e do crescimento do mercado na contratação de profissionais de tecnologia, com a evolução tão grande que tivemos nas últimas décadas, tanto na internet, no e-commerce, na inteligência artificial, na ciência de dados. São muitos assuntos importantes que iremos aqui falar hoje na nossa entrevista. Estamos aqui com Eduardo Endo, que é responsável pela área da pós-graduação do Grupo Educacional Impacta Tecnologia e da Faculdade Impacta Tecnologia. Eduardo, como está o mercado aí ultimamente? Como essa necessidade de profissionais? Como que são os investimentos e a necessidade de profissionais? Bom, Célio, as pesquisas mostram, o Gartner, por exemplo, diz que no ano de 2022 o mercado de tecnologia vai movimentar 4,5 trilhões de dólares no mundo como um todo. Então, imagina a quantidade de investimento que vai girar no mundo só quando a gente fala de tecnologia. E com isso a gente está falando também que só no Brasil a Brascom está dizendo que a gente vai ter 450 mil vagas só na área de tecnologia. Vagas abertas e não preenchidas. Exatamente, né? Porque existe uma alta demanda de vagas para a área de tecnologia e poucos profissionais qualificados. É claro que existem outras formas de se capacitar para poder preencher esse tipo de vaga, né? Nessas vagas de tecnologia. A gente pode usar os cursos livres, existem outras formas, até na própria Impacta, né? Impacta tem outras formas de se capacitar. Hoje a gente vai focar na pós-graduação, a gente vai falar quais são os diferenciais da pós-graduação para fazer esse tipo de capacitação e preencher essas muitas vagas que vão ser abertas aí no ano de 2022. E qual a importância, então, para o profissional, óbvio que já tem a graduação, senão ele não pode fazer a pós-graduação, em ter uma pós-graduação, um MBA hoje no mercado? Acho que o grande diferencial de uma pós-graduação, quando a gente fala de capacitação, é a titulação, né? Então, o mercado, ele vê a titulação de pós-graduação como um divisor de águas, né? Então, quando a gente faz um processo seletivo entre esses diversos profissionais que estão, vamos dizer, disputando essas vagas, ter uma certificação, ter um emblema que é o título de Lato Sensus, né, que é a especialização, né, o título de MBA, coloca ele à frente de outros profissionais. Então essa é uma das vantagens, né? Então você fazer uma pós-graduação, né, então que leva um certo tempo, né, tem uma certa dedicação, que obviamente isso leva um certo tempo, mas isso faz com que você tenha um diferencial de mercado, que é a certificação de pós-graduação, e coloca você à frente de outros profissionais. Então a diferença de ter um MBA é o título de você ter perante outros profissionais, né, uma titulação diferente, que é a pós-graduação, que é o Lato Sensus. E também o curso, como é um pouco mais extenso, existe também uma aplicação prática, né, também do assunto ali em tela, né? Exatamente. Isso faz a diferença também, né? Você passa por vários meses aplicando e construindo esse conhecimento ao longo de um bom tempo, ao longo de alguns meses. Então acho que esse também é um dos nossos diferenciais, é ter essa curadoria do que esse profissional vai aprender. Fala sobre então os diferenciais do MBA e da Faculdade Impacta, quais são? Acho que o primeiro diferencial é que a gente criou um currículo, criou um conteúdo muito atrelado com o que o mercado precisa. Então a gente fala que para preencher essas vagas a gente quer formar um profissional preparado para o mercado. Então a gente está preparando um profissional para o mercado. Então o que o mercado precisa? Em cada uma dos diversos cursos que a gente tem aqui para oferecer... São muitos cursos, cita alguns assim. São 13 cursos que a gente tem para oferecer. Então a gente tem cursos na área de agilidade, cursos para formação de Full Stack Developer, né, que é o desenvolvedor completo, cursos na área de Cloud Computing, DevOps, cursos voltados para gestão, né, gestão de projetos. Bom, o site tem tudo isso, né? Dá para o pessoal conhecer lá, o impacta.edu.br. Né? Exatamente. Na área de MBA você pode conhecer em detalhes o programa do curso, conhecer um pouco dos nossos diferenciais, conhecer também do nosso formato, que eu acho que o formato dos cursos do MBA e da Impacta é um dos grandes diferenciais também, né? A gente entende que a gente vive num mundo dinâmico, então esse mundo dinâmico, os profissionais querem se formar rápido também, né, Célio? Aquela ideia de fazer pós-graduação e levar 2 anos, né, 3 anos, ninguém quer mais. Então, e o profissional quer formatar o curso na velocidade que mais lhe convém. Então, por isso que a gente criou um modelo um pouco diferente. Então, como é que funciona o MBA na Impacta? Funciona da seguinte forma. A gente tem um módulo específico, onde a gente formatou tudo que é necessário para aquele profissional ser o melhor profissional do mercado, com
tudo aquilo que ele precisa. Então a gente está sempre olhando o mercado, colocando o que tem de mais novo para formatar aquele profissional que vai estar muito bem preparado, muito bem, com bastante diferencial, né? E que seja muito atrativo para as grandes empresas. Então aquilo é o conteúdo específico de cada curso. Só que a gente sabe que um profissional de um MBA, ele também precisa, por exemplo, ter soft skills. Ter um profissional, a gente tem que estar preparando ele para outros patamares, para que ele seja um executivo. Então a gente tem o que a gente chama de módulo executivo. E esse módulo executivo, ele é cross, ele acontece 2 vezes por ano, e o profissional escolhe em que momento ele vai fazer. Então ele tem essa flexibilidade. Então ele faz o módulo específico e ele escolhe. Se ele quiser fazer junto com o módulo específico, ele faz o módulo executivo. Se ele quiser deixar para fazer depois, ele faz depois. Então o aluno, ele escolhe em que momento ele faz esse módulo executivo. Isso é muito legal. E são muitos assuntos assim do momento, muita abordagem interessante. Muito interessante, é a formatação de soft skills. Então, a gente fala de organizações exponenciais, a gente fala de como até se portar numa entrevista, então a gente acha que é importante como que a gente se porta em entrevista, a gente fala de liderança, a gente fala de comunicação. Então são assuntos que valem desde para um desenvolvedor até para um gestor. Então a gente quis criar uma curadoria para formatar esse profissional, para preparar ele para o futuro. Então esse módulo executivo é um módulo que a gente aplica para todos os alunos, todos os profissionais do MBA, então isso é muito, muito legal. Todos os alunos escolhem em que momento ele quer fazer da jornada. Ele tem até 2 anos para fazer isso. Então ele escolhe. Então a gente fala que é o fast learning. Se ele quiser fazer de uma maneira mais rápida, ele consegue se formar em até 9 meses, ele consegue fazer tudo. Agora, se ele quiser levar 2 anos para fazer, ele escolhe. E além disso, a gente tem os labs. Então a gente tem os nossos laboratórios. E aí, cada aluno escolhe. A gente tem diversos Quantos assuntos. labs são? Nossa, são mais de 40 labs que a gente tem. Beleza. E aí ele escolhe os labs que ele quer fazer. Então ele tem, obviamente, que preencher uma carga horária para formatar uma pós-graduação, Célia, tem que ser feita por, no mínimo, 360 horas. Então ele escolhe os labs que ele quer fazer que mais lhe agrada. Então ele quer um assunto, por exemplo, ele quer saber desenvolver bots. E aí pode ser de qualquer área. Então ele, de repente, ele é um gestor, mas ele tem uma curiosidade para desenvolver bots. A gente tem um lab de desenvolvimento de bots. E aí ele vai lá e faz aquele labs. Putz, a gente tem um labs, por exemplo, voltado muito para a área de DevOps. Aí ele vai lá e vai fazer um lab de DevOps. Então a gente tem labs das mais diversas áreas, até falando um pouco de soft skills também. E essa labs, cada mês a gente vai colocando labs novos. E o mais legal, ele faz os labs necessários para complementar as 360 horas, só que ele pode continuar fazendo labs por 2 anos. Esse é um diferencial. Então, ele já imagina assim, que o aluno ele já tem o certificado do MBA, só que ele continua nosso aluno. Esse é um grande diferencial. A gente nunca deixa de dar conhecimento para ele. Então, por 2 anos, o aluno continua fazendo labs, ele continua nosso aluno, ele continua fazendo, gerando e criando conhecimento dentro do nosso ecossistema do MBA. Esse é um grande diferencial que a gente faz. E com essa pandemia que nós tivemos, a gente conseguiu transformar completamente os cursos, né? A gente foi para o mundo online completamente. Então hoje o formato é bem interessante e a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo esses nossos cursos, não é isso? Exatamente. Nossos cursos hoje são online, né? Então eles são online ao vivo. Então isso é interessante. Então a gente mantém o contato com o professor, então ele é todo ao vivo, só que com o diferencial que o aluno pode estar em qualquer lugar do mundo. Então a gente está conseguindo alcançar um mercado muito maior, os alunos não têm reclamado, hoje a gente tem praticamente quase que 100% da adesão dos alunos, eles têm gostado muito desse modelo online. Para você ter uma ideia, não só gostado do modelo online, mas hoje a gente tem uma pesquisa que a gente faz ao final do curso, se ele indicaria o nosso curso. E hoje o resultado é impressionante. Hoje mais de 90% dos nossos alunos indicariam o nosso curso para outros alunos. Então isso é uma marca muito relevante. Então nossos alunos, o conteúdo que a gente entrega é muito relevante. Os alunos adoram o que a gente vem entregando. A experiência do online a gente acabou não perdendo nada com isso. E é muito bacana. Porque a gente conseguiu, então, criar um ambiente online, virtual, facilitou muito para ele não ter que se deslocar para ir até a faculdade, sem perder o contato com os colegas, sem perder o contato com o professor, né, sem perder o contato com o conteúdo. Então a gente criou esse ecossistema, foi muito bacana, né? Um dos diferenciais também é que o aluno, por um prazo de 2 anos, porque a gente sabe que o mundo da tecnologia é muito dinâmico. E é como eu disse, a gente não para. Então, a gente sempre fica observando. Será que tem uma disciplina nova? Será que tem algum conteúdo novo? Então, a gente sempre está atualizando a nossa grade. Por 2 anos, o nosso aluno pode refazer qualquer disciplina nova que a gente venha criar a qualquer momento. Então, isso é legal. Muito bom.
O aluno ele pode fazer tudo que ele tem para fazer para cumprir as 360 horas de uma maneira muito rápida, talvez até em 9 meses. Mas o mais interessante é que por 2 anos ele entra dentro do nosso ecossistema. A gente está sempre dando conteúdo para ele, sempre conteúdo atualizado. Então o que a gente quer, sim, é como a gente disse, o certificado de MBA é muito importante, mas mais importante é que o nosso aluno sempre esteja atualizado, que a gente sempre possa gerar muito conteúdo e que esse profissional tenha uma diferença no mercado. A Faculdade Impacta oferece 13 diferentes MBAs na área da tecnologia, muito demandados pelo mercado. Vamos ouvir agora o coordenador do MBA de UX Design e Digital Experience, saber sobre o mercado desse curso e o conteúdo programático. Olá, meu nome é André Malaquias, eu sou coordenador do MBA de UX Design Digital Experience da Faculdade Impacta. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a User Experience, quais são os desafios da profissão, o que é a profissão e como é que está o mercado. Vocês já se pararam para perguntar, vocês já perguntaram a si mesmos o que faz com que uma marca tenha tantos usuários, tantos clientes? O que faz com que as pessoas gostem mais de uma marca do que de outra marca? Pois bem, isso deriva muito da experiência que essas pessoas têm com essa marca, não é? Então, qual é o contexto disso, né? Basicamente, a gente tem duas coisas importantes para falar aqui. As informações sobre o produto e sobre o serviço e as interações que as pessoas têm com essas informações. Então, segundo a Universidade de Cornell, em 2018, num artigo de 2018, ficou constatado que as pessoas, né, um ser humano adulto pode tomar até 35 mil decisões conscientes todos os dias. Ou seja, é muita coisa para pensar, né? No meio de todas essas decisões, vão estar as decisões voltadas para contratar, comprar produtos e serviços. Os nossos produtos e os nossos serviços estão no meio dessa grande quantidade de decisões, não é? Então, quando a gente fala de informação, para vocês terem uma ideia, hoje, em 1 minuto, a gente tem 21,1 milhão de textos enviados, de mensagens enviadas, de SMS. A gente tem, por exemplo, 5 mil downloads de vídeos do TikTok. Isso em 2021. Em 1 minuto, tudo isso acontece, né? A gente tem 28 mil subscrições no Netflix por minuto em 2021. Ou seja, são muitos dados. Hoje nós estamos lidando e produzindo muitos dados, não é? Então, além de produzir os dados, né, a gente tem uma evolução dos suportes, né, evolução do computador, do smartphone, a gente tem a evolução da televisão, né, já ficou digital, então muito mais velocidade para essa informação. E isso torna, né, o mundo como um todo muito mais rápido, muito mais volátil, mais complexo, ambíguo e, de certa forma, até um pouco incerto. Mas são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então, e muita informação acontecendo. Aí surge um grande problema, né? Como é que as pessoas interagem com todas essas informações, todos esses produtos, esses serviços que surgem, com todo esse conteúdo produzido e consumido, não é? Como as pessoas interagem a isso? Como que as nossas marcas, os nossos produtos e serviços podem comunicar algo importante nesse cenário, não é? Como é que eu facilito a interação entre uma pessoa e um negócio, e um produto, e um serviço, né? Como que a gente se prepara para esse cenário? E a principal pergunta, que tipo de experiência eu quero proporcionar para os nossos clientes, para os nossos usuários? Que tipo de experiência eu, como usuário, quero ter? Pois bem, aí a gente precisa pensar o que seria uma boa experiência, né? Pensando aqui, desde o uso de um serviço, de uma assinatura, até a compra de um carro, de uma casa, de eletrodomésticos, qualquer coisa, não é? Desde da assinatura, desde do login em um site, por exemplo, até a conclusão de uma compra. O que seria uma boa experiência, né? O que seria uma experiência ruim também? Para quem?
em que circunstâncias. Mas antes disso, é interessante a gente entender, a gente precisa responder uma pergunta que é: o que é User Experience Design? O que é a experiência, o design da experiência do usuário? Bom, a experiência do usuário, ela é toda a interpretação que uma pessoa, um usuário faz sobre a interação que ela teve com o seu produto, o seu serviço. Desde o comecinho, desde da newsletter, desde do seu anúncio, até a hora que o produto chega na casa dela, até a hora que ela começa a utilizar os seus serviços, até a hora que ela é atendida por você. Ou seja, passa por toda a cadeia produtiva da sua marca, da sua empresa, do seu serviço ou do seu produto. Engloba tudo isso. Isso é a experiência. Então, as pessoas interagem com as informações da sua marca, do seu produto, e elas têm uma interpretação sobre aquilo, elas têm uma emoção sobre aquilo, né? Um sentimento. Foi bom, foi ruim. Por que foi bom? Por que foi ruim? Quais foram as causas, né? Por que a gente precisa pensar na experiência do usuário? Vamos lá. Por quê? Em que isso vai impactar o meu produto, a minha produção? Bom, primeiro, a gente precisa pensar que a experiência do usuário, ela faz parte da transformação de muitas empresas que não são totalmente digitais, né? Uma cultura colaborativa, né? Isso também é uma outra faceta da experiência do usuário. Ela é uma cultura colaborativa na empresa, ou seja, todos precisam pensar na experiência, em proporcionar a melhor experiência para o usuário. Sem ele, as empresas não existem, não funcionam, certo? E para a gente pensar nisso, a gente precisa combinar várias disciplinas, desde arquitetura, arquitetura de informação, interação de design, design industrial, visual, uma série de disciplinas. Agora, onde isso impacta no negócio? Veja, empresas como Google e Disney, que possuem experiência focada em experiência, ganham mais. Não é? Tanto melhoram a percepção sobre a marca. A gente já tem também várias empresas olhando para isso, ou seja, não é uma novidade mais, é uma commodity. As empresas precisam fornecer isso, porque as pessoas esperam uma boa experiência. Né? Então, você tem aqui um relatório da McKinsey que diz que as empresas que investem em design, investem na experiência do usuário, podem ter retornos até 10% maiores do que as empresas que não olham para isso. Estão focadas em outras coisas, em processos, em outras coisas. Não resolvem, não estão focadas em resolver o problema a partir da visão e da necessidade final do cliente final. E aí, nesse cenário, ou seja, como que a gente pensa nessa experiência, né? Que tipo de profissional é necessário para trabalhar nesse problema, né? Nessa questão de gerar uma boa experiência. Bom, a gente já falou um pouco sobre o que é experiência, agora sobre o profissional. Segundo o Jacob Nielsen, uma sumidade nessa área específica de usabilidade, experiência do usuário, segundo ele, a partir de 2030, 2040, a gente vai ter aí por volta de 20 milhões de profissionais atuando no mercado, de alguma maneira, influenciando na experiência do usuário. Em 2050, a previsão dele é que isso atinja 100 milhões de profissionais em 2050, ao redor do mundo. Não é? Ou seja, precisamos preencher essas vagas. Né? O mercado precisa desse tipo de profissional. E o que esse profissional precisa saber? Não é? Segundo o Tim Brown, esse profissional precisa saber de muitas coisas, como essas disciplinas que eu falei agora há pouco, não é? Um pouquinho sobre essas disciplinas e se especializar em uma delas, ou seja, aquilo que faz mais sentido para a pessoa, aquilo que ela tem melhor desenvoltura, enfim, fica a cargo do profissional. Porém, e aí sim, aí você vai ter aí o que ele chama de profissional em T, ou seja, conhece uma camada de muitas coisas para poder dialogar, para poder colaborar com outras equipes e conhece em profundidade 1 ou 2 ou 3 temas, que é aquilo que ele vai executar com bastante destreza. Existem dois tipos de... existem mais, mas existem dois grandes campos de atuação. Né? O profissional de experiência do usuário pode estar voltado para a construção da solução, onde ele vai prototipar, onde ele vai
trabalhar o visual, não é? O aspecto visual da solução, onde ele vai trabalhar a questão de interação e navegação, até onde interação e navegação desses aplicativos ou desses sites, tá? Aqui a gente está falando do digital especificamente, tá bom? E existe uma outra camada, uma outra forma de trabalhar, um outro campo, que é o pesquisador, o researcher. Ou seja, como principal habilidade, ele precisa entender de metodologias de pesquisa, entender de formas de escrever conteúdos específicos para essas pesquisas, precisa ter bastante habilidade para conversar com as pessoas e entender o que essas pessoas necessitam, o que os usuários necessitam. Ou às vezes eles nem sabem que necessitam, mas esse profissional pode detectar essas tendências, ok? Que tipo de desafio o designer de experiência do usuário pode encontrar? Então, ele pode ter, né, no seu dia a dia, desafios estratégicos, de visão de produto, para onde que esse produto vai, que tipo de investimento pode ser feito nesse produto, nesse projeto. Ele tem um outro desafio mais cultural, que é trazer na empresa, amadurecer a visão de transformação digital para essa empresa, então, adaptações de times, de processos. Ele também, aí falando em processos, ele entra também no desafio de estabelecer metodologias, colaborações, consistência nos processos, para que se mantenha a visão sempre centrada no usuário. Resolver os problemas a partir do ponto de vista central, que é o usuário. E, é claro, os entregáveis, né? Que tipo de impacto esses entregáveis, né, esses protótipos, essas telas, essas interfaces, que tipo de impacto este design vai causar, né? Como é que ele mede isso? Então a gente já falou bastante, já falou sobre o cenário, o que causa a experiência, o que é a experiência, que tipo de habilidade o profissional precisa ter, os desafios, os dois grandes tipos, né, de profissional, que é o designer da própria solução e o pesquisador, que trabalham juntos, colaborativos. Então, a gente entra aqui na grade de disciplinas do MBA. O que a grade de disciplinas do MBA pode trazer? Como é que ela aborda isso? Bom, são 3 módulos principais, tá? Aqui falando das disciplinas principais. São 3 módulos. Então, o primeiro módulo tem 96 horas, e ele fala basicamente da estratégia para a experiência. Então, aqui, a gente está falando de estratégia de negócio para a experiência, está falando da entendimento da pesquisa e da descoberta sobre aquele produto, aquele serviço, que tipo de informação eu preciso saber, entender e identificar para poder desenvolver esse projeto. Não é? Como que os usuários reagem a este problema que eles estão encontrando, a estas soluções que eles estão encontrando. Que tipo de visão estratégica eu posso ter para poder desenvolver conteúdo, escopo de design e tudo mais. Isso é o módulo 1, 96 horas. Módulo 2, 100 horas. Então, esse módulo está voltado a, primeiro, nós entendemos do módulo 1 o que é necessário estrategicamente de conteúdo para a gente poder trabalhar. Módulo 2, a gente vai trabalhar as habilidades específicas voltadas para a construção da solução. Ou seja, pensar na usabilidade, nas formas e na facilidade de encontrar as informações nas interfaces, nos serviços, nos fluxos, né? Prototipação, navegação, mapeamento de serviços. E também a gente vai pensar no aspecto visual da solução. Não é? Então, visual design, o design de interface, acessibilidades, o uso de padrões e também como escrever para essa solução, para este aplicativo, para esse site, para este portal. Que tipo de conteúdo faz mais sentido para os clientes? O que os clientes, os usuários vão entender melhor? E aí a gente encerra com o módulo 3 de 36 horas, onde a gente se preocupa ou se aprofunda em algumas metodologias e processos e conhecimentos voltados para mensuração e avaliação do experimento. Ou seja, vamos testar, não é? Então, é uma parte onde a gente foca na avaliação de o que nós estamos planejando, será que está dando certo? Então, esses 3 módulos vão passar
por esses 3 grandes tipos de conteúdo, onde a gente define um problema, estuda bastante esse problema, cria um protótipo, testa esse protótipo, valida esse protótipo e está pronto para lançar. Não é? Dessa forma, você prevê muitos dos erros ou possíveis atritos que podem ter nessa jornada, nessa experiência do cliente. Ok? Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente. É isso que eu tenho para dizer. Grande abraço. Espero vocês aqui. Você pode ver então a importância de se cursar um MBA, principalmente nessas áreas novas da tecnologia muito demandadas pelo mercado. E por que fazer Impacta, Faculdade Impacta Tecnologia? Primeiro, o Grupo Impacta Tecnologia existe há 35 anos. Ele capacita continuamente mais de 30 mil CNPJs. Realmente é muita empresa, são as maiores e médias empresas de todo o Brasil que capacitam seus colaboradores conosco, em toda a linha de cursos, desde os cursos livres, os bootcamps, a graduação, o MBA da Impacta. Já são mais de 2,5 milhões de alunos que já passaram pela Impacta, seja na nossa sede ali na Paulista, seja nos nossos cursos gravados na plataforma Your Way, que é um streaming que a Impacta oferece ao mercado com mais de 19 mil horas de curso, seja nos cursos online ao vivo, você faz com horário marcado com um professor, uma sala virtual, são mais de 250 cursos oferecidos, as nossas mais de 20 graduações, sejam presenciais, sejam EAD à distância, e os nossos MBAs todos online, num formato fácil, você faz na sua casa, de qualquer lugar do mundo, a facilidade que hoje temos aí do home office, de se trabalhar em casa e aproveitar o tempo para o estudo. Não precisando se locomover no mercado, tendo desgaste e podendo ter alta qualidade de ensino na sua casa. E a Impacta foi eleita, já pelo 6º ano consecutivo, o melhor fornecedor de capacitação do Brasil, competindo com todas as escolas do Brasil. Você sabe o que é isso? Uma pesquisa feita, organizada pela Getúlio Vargas, com o Grupo Gestão RH, uma pesquisa seríssima, e ouvindo aí todos os RHs das grandes e médias empresas do Brasil. E nós somos o vencedor da categoria cursos. Seja qualquer escola de qualquer curso do Brasil, a Impacta é a melhor. Então você vai estar escolhendo uma escola que tem reconhecimento em mais de 30 mil clientes que a própria Impacta treina e em todos os RHs de grandes e médias empresas do Brasil. Venha estudar na Impacta, venha conhecer a nossa qualidade, venha ser um profissional altamente respeitado no mercado, tendo o conhecimento e a certificação da Impacta. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje e até uma próxima oportunidade.